19. A perseguição. A jovem senhora estava me esperando quando fui buscar minha filha na escola. O filho dela estava na mesma classe que o meu, apesar de eu nunca ter o visto. Ela era bondosa e meiga. Contou-me respeitosamente que se chamava Sandy, que havia lido a minha autobiografia Storm e que se identificava comigo por ter sofrido abuso na infância. Ela também tivera uma experiência muito semelhante com o de seus pais. Percebi que não se tratava da mãe, porque, segundo Sandy me informara, era ela quem pagava as despesas para o neto frequentar a mesma escola cristã que Christopher. E mais, percebi que o abuso que ela sofrera era de natureza sexual e que isso devia ter sido iniciado por um homem, o que era muito mais danoso à alma de uma criança que qualquer outro tipo de abuso. Ela agradeceu-me por ter lhe dado a esperança de que um dia pudesse recuperar-se do passado. Perguntou-me qual igreja eu frequentava e eu lhe passei a informação. Todos os dias depois das aulas, quando eu ia buscar os meus filhos, ela me esperava para conversar comigo. Tivemos conversas agradáveis sobre a recuperação de traumas emocionais. Conheci seu filho, seu marido e sua mãe, que pareciam compor uma bela família. Fomos à igreja num domingo de manhã e deixei os meus filhos em suas respectivas salas de aula, como de costume. Quando entrei no templo, Sandy estava me esperando perto da porta. Fiquei feliz por ver que eles haviam decidido frequentar a mesma igreja. Soube que eles moravam em um apartamento perto dali. O marido de Sandy tinha uma empresa de reparo e manutenção de casas. Então, quando ela me contou que os negócios não iam muito bem, contratei a empresa para fazer alguns serviços na casa de meu pai. Havíamos ajudado papai a mudar-se para uma casa distante, mais ou menos 1 hora da nossa. Ao ver a qualidade do trabalho, pedi a eles que fizessem alguns consertos em nossa casa. Sandy mencionou que precisava dar uma retocada nos cabelos porque havia tentado tingí-los. Eles eram escuros e ela os tingira de loiro. O resultado foi péssimo. Perguntou quem era o meu cabeleireiro e eu lhe informei. Também descobriu as lojas de minha preferência e quais os cultos eu frequentava na igreja. Acreditei o tempo todo que a estava ajudando, sem perceber que havia uma armadilha preparada para mim. Aos poucos, Sandy começou a me esperar na porta de todos os lugares que eu frequentava. Percebi que ela era uma pessoa extremamente carente e que imaginava que eu tinha todas as respostas para fazê-la sair de seu tormento emocional. Tentei conduzi-la ao Senhor de todas as maneiras, mas ela insistia em dizer que eu era a única pessoa que poderia ajudá-la. Eu lhe disse que ninguém poderia fazer isso a não ser Deus e um bom terapeuta. Seu marido me contou que conhecia o sofrimento e o problema da esposa, mas também esperava que eu pudesse ajudá-la. Nos meses seguintes, quando percebi o que estava acontecendo, tentei convencê-la a procurar a ajuda de um profissional, mas ela se apegara a mim de forma neurótica. Somente eu poderia fazer alguma coisa por ela. Dizia que eu poderia ser a mãe que ela nunca teve. Quanto mais eu tentava me livrar de seus tentáculos assustadores que estavam por toda parte naquela época, mais ela tentava tomar conta da minha vida. Logo depois começou a agir de forma bizarra, ligando para minha casa 30 a 40 vezes por dia, com vozes demoníacas ameaçando matar meus filhos se eu não a ajudasse. Tornou-se aparente e depois foi confirmado por seu marido que ela possuía muitas personalidades. Nós não sabíamos
do que cada uma delas era capaz de fazer, porque agora ela aparecia em casa no meio da noite, pulava a cerca do quintal e espiava em nossas janelas. Deixava recado em nossa secretária eletrônica mencionando exatamente o que viu no quintal, e aquilo confirmava que ela havia estado lá. Michael e eu oramos incessantemente a Deus para que ele removesse aquela carga terrível de nós. Chamamos a polícia e disseram que deveríamos contratar um advogado. Meu marido e eu recorremos a um advogado, amigo e cristão, e ele nos aconselhou a levá-la a um tribunal para conseguirmos uma ordem de restrição contra ela. Sandy compareceu ao tribunal e o juiz advertiu-a severamente de que parasse de me perseguir e perseguir a minha família, mas de nada adiantou. Os telefonemas e as ameaças continuaram. Temendo por nossa família, chamamos a polícia inúmeras vezes, mas eles sempre diziam que não podiam fazer nada, a não ser que a pessoa invadisse a nossa casa e ameaçasse a vida de nossa família. É tarde demais para fazer isso, eu disse, tentando ponderar com o policial que foi à nossa casa. Vocês já deveriam ter feito alguma coisa antes. Lamento muito, mas a lei não permite, ele retrucou. Só podemos agir quando o perseguidor invade a casa. A situação é terrível. O que devo fazer? O que os outros fazem em situações como essa? O que o Senhor nos aconselha a fazer? Contratem seguranças ou mudem de casa. Onde podemos conseguir seguranças? O Senhor conhece uma empresa desse tipo? Ele me passou o nome de uma empresa de segurança conceituada e ligamos para lá imediatamente. Contratamos 2 seguranças para nos proteger durante 10 horas à noite, para que pudéssemos dormir. O preço era muito alto. Pagamos $125 pelo turno de 10 horas de cada homem. Contratamos 2 homens e um carro para vigiar a nossa casa todas as noites a partir das 8 da noite até as 6 da manhã do dia seguinte. O preço era $250 por noite, todas as noites. Era caro demais e completamente insustentável, mas não tínhamos escolha. As possibilidades de Sandy levar adiante as suas ameaças de me matar e aos meus filhos eram muito reais. Ela se comportava como uma pessoa insana, e nunca se sabe até que ponto vai a loucura de um perseguidor e o que ele é capaz de fazer. Os seguranças contaram que a viram várias vezes subindo a rua em direção à nossa casa. Às vezes ela pegava o carro, em outras andava a pé no meio da noite. Numa dessas ocasiões ela tentou pular a cerca, mas correu ao ver os seguranças. Percebi, por seus numerosos telefonemas horríveis e ameaçadores, que ela estava piorando a cada dia. Ligamos para o seu marido e pedimos que fizesse alguma coisa para impedi-la antes de conseguirmos as ordens restritivas. Mas ele disse que não sabia mais o que fazer com ela. Sandy também o ameaçava, além de ameaçar o filho e a mãe. Acreditamos nele. Aquela jovem senhora meiga e tímida havia se transformado em uma pessoa que agia como se estivesse possuída pelo demônio e vivesse completamente no reino das trevas. Eu achava que ela era louca demais para ser racional, e o preço por nossa proteção era altíssimo. Logo, ela descobriria que poderia entrar em nosso quintal pela casa do vizinho, lá nos fundos onde os seguranças não poderiam vê-la. Ela não era idiota e estava determinada. Acreditava que só eu poderia ajudá-la e nada poderia detê-la. Se eu não a ajudasse, ela me castigaria. Não poderíamos mais correr este risco. Colocamos a casa à venda e apareceram imediatamente 5 pessoas interessadas. Houve uma disputa de lances porque morávamos em uma região muito conhecida e todos adoraram a casa. Creio
que foi o Senhor que nos ajudou a vendê-la tão depressa. Logo em seguida, mudamos em silêncio e secretamente para outra cidade e não informamos o endereço a ninguém. Encontramos a casa sem demora, pois a tínhamos visto no ano anterior e ela atendia perfeitamente às nossas necessidades. Foi um novo milagre. Depois da mudança, eu ainda receava que Sandy descobrisse a nossa nova casa. Precisei contar às crianças o que aconteceu. Não havia contado nada até então, porque não queria que elas vivessem com medo como eu vivia. Mas tive de contar e pedi que me avisassem caso a vissem. Quando nos mudamos, deixei de ir a todos os lugares que costumava frequentar e encontrei outros. Foi a época mais assustadora de minha vida como cristã. E eu sabia que não havia meios de sair daquela situação a não ser que Deus realizasse um milagre. Oramos para que Ele agisse e nos salvasse do inimigo que estava trabalhando por meio dela para nos atormentar. Oramos fervorosamente para que o Senhor a tirasse das nossas vidas e a levasse para um lugar onde ela não pudesse nos encontrar. No momento em que pensamos que a situação não poderia piorar, o marido e a mãe dela a internaram em um hospital para doentes mentais no sul do país, numa das cidades litorâneas a poucas horas de nossa casa. Depois disso, entramos em um período no qual necessitávamos de muita paz. Organizei um novo grupo de oração em nossa casa e, graças a isso, pudemos sentir a paz, as bênçãos e o propósito de Deus em nossas vidas.